Sempre que recebo um convite para um encontro familiar, um frio na barriga se acumula em mim. O dia do último encontro não foi diferente. Enquanto me arrumava, uma parte de mim queria cancelar tudo e me esconder debaixo das cobertas, longe de olhares críticos e sussurros sutis. E ali estava eu mais uma vez, vestida de Ana a Perfeita, a persona que sempre usei. Essa máscara que, acredite, desisti de analisar há muito tempo. Quando cheguei à casa da minha mãe, a cena se desenrolou, como um filme que assisti 1000 vezes. Risos forçados e a obrigação de manter conversas superficiais preenchiam o ar. Enquanto todos trocavam histórias triviais, eu não pude deixar de sentir o peso das expectativas. Por que não consigo simplesmente ser eu mesma? Meu olhar vagava pela mesa, onde minha irmã brilhava, cercada de elogios. Naquela roda, todo o resto ecoava apenas como um fundo de trinados de pássaros, distante, insignificante. Mais uma vez, em uma competição invisível. A sensação de inadequação se apoderou de mim. Cuidado com os comparativos, Ana. Sussurrei a mim mesma, enquanto tentava conter as lágrimas. Mas eram essas comparações que sempre me feriram. De onde vinha essa incessante necessidade de me esforçar para ser amada? Repetidas vezes, minha mãe parecia ter um dom para encontrar falhas em mim, como se um microscópio existisse apenas para examinar o que considerava imperfeito. Saindo da casa, em meio aos cumprimentos formais e tapas nas costas, meu coração ressoava com as palavras não ditas. Você precisa ser melhor. Entrei no carro, a porta se fechou como um alívio temporário. Minha mente começou a girar entre os ecos de críticas e comparações que se tornaram parte do meu ser. Eu me preparei para ser suficiente, para agradar. O que eu não percebia era que essa luta constante me deixava exausta. E foi nesse estiramento de tensão que, por um breve segundo, uma frase emergiu em minha consciência. Para encontrar a luz, é preciso abraçar a sombra. Era como um chamado para que eu abrisse os olhos. Afinal, aqueles momentos de dor, aqueles ecos incessantes não eram tudo o que eu era. Voltando para casa naquela noite, eu precisava processar o que havia acontecido. Olhei para o espelho e vi a menina que cresceu ouvindo que nunca estava a tal altura, uma criança que aprendeu a viver nas sombras de sua irmã. Ao invés de me descrever em comparação, decidi ver além do reflexo. Precisava começar a me observar. O que realmente queriam de mim? Será que isso importava ainda? Aquele lampejo de esperança, embora ligeiramente embaçado pela dor, ergueu a voz dentro de mim que cedia ao desejo de ser vista, não apenas como Ana, a boa filha, ou Ana, a que sempre faz tudo certo, mas apenas como Ana. Embora ainda estivesse presa nas velhas armadilhas emocionais, uma faísca de autocompaixão começou a emergir. Afinal, eu não queria viver para a aprovação dos outros. O que eu precisava era de um espaço para ser suficiente por ser eu mesma. Eu poderia talvez transformar o eco da ferida em uma melodia de autodescoberta. E assim, naquela noite, engoli a dor e abracei um novo caminho, consciente do que estava por vir. Era hora de buscar minha sombra, para ver o que realmente estava escondido nas sombras do meu ser. Aquela noite, enquanto me encolhia na cama, não pude evitar que as memórias da infância começassem a ressurgir com uma clareza dolorosa. Era como se cada lembrança fosse uma pequena faceta de uma joia sombria, refletindo e amplificando a dor que eu havia guardado por tanto tempo. Lembrei-me dos almoços em família, onde cada garfada se tornava um jogo de sobrevivência emocional. Minha mãe, com seu olhar afiado e juízos constantes, sempre parecia pesar as nossas escolhas, não apenas as alimentares, mas também as emocionais. Sempre tão sensível, Ana. Você precisa ser mais forte, eu ouvia frequentemente. Essas palavras, ditas em meio a risadas e comentários sobre minha irmã, pareciam como facadas, cravadas em meu coração. Enquanto isso, minha irmã desfilava suas conquistas, como se fosse a personificação do ideal que minha mãe esperava. Olha como ela se saiu bem nas provas. Você deveria aprender com ela, minha mãe frequentemente dizia, sem perceber que cada comparação me desnudava mais e mais. Em algum lugar na mente infantil que eu era, sabia que não poderia competir com o padrão quase inalcançável de perfeição da minha enteada. Era uma dança estranha, onde eu tentava encontrar meu espaço,
mas sempre parecia em desacordo com a melodia familiar. Lembro-me de momentos em que precisei fazer algo simples, como pedir um novo livro ou um brinquedo. O medo de ser rejeitada tornava-se um fardo mais pesado do que qualquer um poderia imaginar. Essas experiências me ensinaram que minha voz não tinha valor. A garotinha que clamava por uma atenção genuína se perdeu em um labirinto de inseguranças. Essas memórias e padrões se uniram como ecos inflexíveis, formando as crenças que ao longo dos anos definiram minha identidade. Eu não sou o suficiente, e preciso agradar a todos para ser amada. Tornaram-se 2 lemas invisíveis que me seguiam. Cada vez que uma oportunidade de expressar uma opinião ou necessidade surgia, sentia como se estivesse subindo uma montanha cheia de pedras e o peso da expectativa me esmagava. O que me restava? Uma criança em busca de amor e validação, olhando para os outros enquanto permanecia invisível. Era comum ver lágrimas escorrendo pelo meu rosto em momentos isolados, quando acreditava que ninguém estava vendo. Sabia que havia um abismo dentro de mim. Um espaço ocupava pela dor e pela necessidade de ser vista. As noites eram os piores momentos, quando a realidade dos meus sentimentos se tornava insuportável. Eu me pegava chorando enquanto observava meu reflexo no espelho, a tristeza em um olhar que parecia tão distante de mim. Era como se estivesse contemplando outra pessoa. Porém, aquela garota em que olhava era parte de quem eu sou. Uma criança que queria ser amada, não apenas pelo que fazia, mas por quem era. A ideia de minha criança interior ferida era um conceito que eu não tinha palavras para expressar, mas que sempre existiu em meu coração. Durante muito tempo, essa parte de mim permaneceu silenciada e ignorada. Agora, à luz dos aprendizados que estava encontrando, começava a enxergar aquelas experiências sob uma nova lente. O eco do meu passado estava me chamando para resgatar essa menina que havia se perdido no caminho, para dar voz àquela que sempre foi a verdadeira Ana. Enquanto amadurecia para isso, sentimentos de tristeza e compaixão começaram a inundar meus pensamentos. Era tempo de acolher, não só a saudade, mas também a dor. Se eu quisesse crescer, precisaria entender que minha história lhe daria significado. E com isso, meu coração começou a palpitar com um novo desejo. Resgatar a Ana que estava escondida sob camadas de expectativas familiares e feridas emocionais. Eu precisava confrontar aquelas memórias, não apenas como marcos de dor, mas como parte de uma história que poderia se tornar fodera para minha cura. Eram elas que moldam o ser que eu sou. Em vez de vê-las apenas como traumas, eu poderia enxergá-las como oportunidades de crescimento. E neste caminho, estava determinada a desaprender as crenças limitantes que haviam guiado minha vida até aquele ponto. Essa jornada parecia prometedora, embora intimidadora. Sentia em meu peito uma força crescente. Era a primeira vez que entendia que não precisava ser definida pelas expectativas da minha família. Podia me reinventar. Cada lágrima que verti até aqui, cada crítica, cada comparação, agora trazia consigo uma nova sabedoria, uma luz sutil que começava a dissipar a dor e a cultivar um novo entendimento sobre mim mesma. Parecia que, finalmente, o caminho da autoaceitação estava prestes a se abrir diante de mim, e eu estava pronta para caminhar por ele. Foi em um dia chuvoso de outono que eu ouvi pela primeira vez o nome de Carl Jung, e mal sabia que isso mudaria completamente a trajetória da minha vida. Durante uma das aulas na faculdade de psicologia, a professora começou a elaborar sobre os conceitos fundamentais de Jung e como ele entendia a psique humana. Enquanto as palavras dela flutuavam no ar, um misto de fascínio e reconhecimento tomou conta de mim, como se a cada frase eu estivesse descobrindo uma nova faceta de quem eu realmente era. Hoje, vamos falar sobre a sombra, disse a professora, e nesse momento, foi como se um holofote iluminasse o que antes estava encoberto em minha mente. A sombra, segundo Jung, é essa parte nossa que escondemos, as partes consideradas inaceitáveis por nós, e por extensão, pela sociedade. De repente, tudo fez sentido. Minha sombra não era apenas meus traumas ou inseguranças. Era também a criança ferida, as memórias negligenciadas e as emoções enterradas nas pegadas da minha história. Enquanto a professora explicava como a sombra se manifesta em nossa vida, uma onda de insights e epifanias começaram a fluir em minha mente. Lembrei-me das comparações que sempre me feriram e percebi, pela primeira vez, que aquelas críticas não eram sobre mim,
mas refletiam o medo e a dor da minha mãe, que projetava suas expectativas em mim. O peso que eu sentia não tinha que ser meu. Naquele momento, percebi que a pressão eterna para ser perfeita era uma defesa, um mecanismo que eu havia internalizado para lidar com a necessidade de aprovação. Nas semanas que se seguiram, mergulhei profundamente nas leituras sobre Jung. Li tudo o que conseguia encontrar, da interpretação de sonhos à análise dos arquétipos. A ideia de que poderíamos reconstruir quem somos, a partir do entendimento da sombra, acendeu uma luz de esperança dentro de mim. Comecei a questionar. E se a dor que carregava não fosse uma sentença de prisão, mas uma chave que me levasse à liberdade? Senti como se estivesse finalmente começando a desenhar um novo mapa da minha vida. Percebi que precisava fazer mais do que apenas refletir. Era hora de agir. E assim, fiz uma escolha consciente. Olharia para dentro de mim com a mesma curiosidade e compaixão que gostaria que me oferecessem. O conhecimento que estava adquirindo não apenas me oferecia valiosas ferramentas, mas também uma nova linguagem para expressar minhas emoções. Eu poderia finalmente dar voz à menina dentro de mim que sempre desejou ser ouvida. Foi em um desses momentos de introspecção que decidi entrar em contato com a minha sombra. Lembrei-me de uma prática recomendada nos livros: escrever uma carta para minha criança interior. Com cuidado, peguei um caderno e escrevi uma carta que começava assim: Querida Ana, eu sei que você está aí, escondida e cheia de medo. Quero que saiba que você é suficiente e digna de amor. A cada palavra, sentia uma liberdade catártica, um fardo sendo liberado. Expressar aqueles sentimentos finalmente me deu a voz que tanto busquei. Aos poucos, algo começou a mudar. Eu me tornara mais consciente das minhas reações em diversas situações. Comecei a perceber quando a aprovação dos outros ainda me afetava. Uma vez, em uma conversa com amigos, fui chamada a opinar sobre um tema, e em vez de me retrair como costumava fazer, deixei fluir minhas verdadeiras opiniões. O mundo não desabou. Pelo contrário, encontrei apoio e respeito. Isso foi um despertar para mim. Lembro-me do olhar perplexo dos meus amigos, mas também da admiração. Eles perceberam a diferença na minha postura. Eu não estava mais tentando agradá-los, mas simplesmente me expressando. E para a minha surpresa, essa autenticidade abriu espaços de conexão muito mais profundos e sinceros. A cada pequeno passo, intuía que estava dançando em direção à individuação, o processo único e pessoal de me tornar a Ana que sempre desejei ser. A frase, para encontrar a luz é preciso abraçar a sombra, passou a ressoar de uma maneira nova, como uma verdade absoluta. Cada vez que confrontava minha dor, cada vez que aceitava o que havia negado, diversas partes de mim começavam a se harmonizar. Sim, era claro que ainda havia sombra, mas agora eu estava disposta a dançar com ela, a respeitá-la como uma parte valiosa da minha jornada. Com um renovado senso de esperança, fiquei ansiosa para continuar explorando todas as facetas da minha psique. Olhei para frente, para o caminho que se desdobrava, e sentia a determinação florescer. Essa não era mais uma jornada de fuga, mas sim um processo de abraçar totalmente quem eu sou, todas as minhas cores, para, enfim, brilhar com mais intensidade. Agora que estava começando a descobrir e aceitar minha sombra, percebi que essa jornada se tornava cada vez mais uma exploração profunda dos complexos que moldaram minha estrutura emocional. Dedicar-me a essa autoanálise me fez perceber que cada emoção não resolvida guardava significados e desejos não atendidos, e eu deveria confrontá-los se quisesse realmente avançar na minha jornada de cura. Passei a escrever em meu diário regularmente, um espaço sagrado onde os pensamentos podiam fluir livremente. Uma tarde, ao deslizar a caneta sobre o papel, notei que muitos dos meus relacionamentos eram formulados a partir de um complexo de inferioridade, resultado da necessidade constante de aprovação. Essa percepção me levou a revisitar experiências do passado, lembrando de uma amiga próxima que sempre dizia: Ana, você é tão boa em tudo, você pode fazer isso. Embora suas intenções fossem nobres, eu internalizava a mensagem de que precisava ser perfeita, o que gerava um grande peso. Perceber isso não foi fácil. Sentia a necessidade de criar um ambiente acolhedor para confrontar essas memórias. Fiz uma lista dos relacionamentos que mais me afetavam,
notando que muitos deles, embora fossem frutos de amor verdadeiro, eram alicerçados em expectativas que cresci ouvindo. Mas agora, com aquela nova perspectiva, eu estava determinada a mudar essa dinâmica. Durante uma conversa em grupo, fui chamada a opinar, e em vez de recuar como antes, deixei minhas verdadeiras opiniões fluírem. À minha surpresa, o mundo não desabou. Pelo contrário, encontrei apoio e respeito. Essa experiência foi um despertar. Comecei a perceber que era possível ser vista e ouvida sem me esconder atrás das máscaras da perfeição. A cada pequeno passo que tomava, intuía que estava dançando em direção à individuação. O processo único de me tornar a Ana que sempre desejei ser. A frase, para encontrar a luz, é preciso abraçar a sombra, ressoava em mim de forma renovada. Cada vez que enfrentava a dor, cada vez que aceitava o que havia negado, partes de mim começavam a se harmonizar. Eu era aquela que lutava contra suas feridas, mas também a única capaz de cuidar e acolher as partes de mim que sofria. Em um desses momentos de reflexão, decidi que precisava agradecer a esta parte de mim que clamava por validação. Por isso, escrevi uma carta para minha criança interior, agradecendo por sua força e pedindo perdão por tê-la ignorado. Ao olhar para aquele registro, percebi a profundidade dos meus medos e como eles se manifestavam nas minhas interações. Aquela criança merecia ser acolhida e ouvida, e cada emoção sufocada precisava de um espaço para se libertar. Essa determinação culminou em uma conversa significativa com minha mãe. Um dia, em um momento de coragem, perguntei: "Mãe, posso dizer algo?" Ela me olhou com expectativa e então expus como me sentia insegura quando suas comparações com minha irmã surgiam. Surpreendentemente, essa fala não trouxe conflito, mas um espaço para diálogo. Não esperava mudanças instantâneas, mas, ao compartilhar esses sentimentos, criei a oportunidade para nós duas entendermos melhor as dores que carregávamos. O que começou como um reconhecimento de sofrimento se transformou em um momento de cura. Esse tipo de confronto reverberou em todos os meus relacionamentos. Passei a me permitir ser mais autêntica e transparente. Aprendi que a confiança e a sinceridade eram essenciais, não só em minha relação familiar, mas em todas as interações. A decisão de dizer não, quando necessário, se mostrou um poderoso ato de amor próprio. Rejeitar oportunidades que não se alinhavam com minha verdade tornou-se parte fundamental da minha jornada. O mergulho interior e o enfrentamento da sombra começaram a me iluminar. Meus medos e inseguranças eram como sombras fugazes que agora poderiam ser iluminadas pela aceitação. Cada nova escolha de estar presente, de ser eu mesma, revelava um poder crescente dentro de mim. Percebia que essas decisões não apenas moldavam minha identidade, mas também criavam espaço para novas experiências de vida. À medida que a vida se desdobrava em novos desafios, sentia-me mais preparada para enfrentá-los. Cada batalha travada comigo mesma era um passo importante. A sensação de liberdade crescia enquanto me permitia explorar as partes de quem sou. E ao decidir celebrar cada momento de vulnerabilidade, percebi que a sombra não era minha inimiga, mas uma parte essencial da jornada. Assim, entre medo e coragem, entre dor e cura, começava a me tornar a mulher que sempre desejei ser. Cada respiração uma celebração da minha luta. Cada dia uma nova página na minha história. Caminho com confiança, sabendo que a sombra me acompanha, não mais como um fardo, mas como um testemunho da minha força e resiliência. A sensação de liberdade que comecei a experimentar era um novo tipo de poder, algo que antes parecia inalcançável. As lições que aprendi ao longo dessa jornada estavam me moldando de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Cada dia se tornava uma nova oportunidade para afirmar quem eu realmente era. As pequenas vitórias que conquistava em minha vida cotidiana ampliavam minha visibilidade e autenticidade. Era como se as correntes das expectativas familiares estivessem se rompendo lentamente, liberando minha verdadeira essência. Uma manhã, enquanto estava sentada na varanda, ouvi o canto de um pássaro e a preciosidade daquele momento se instilou em mim como um sentimento de gratidão. É impressionante como a natureza tem essa capacidade de nos conectar ao presente. Olhei para além do espaço físico que me cercava e imaginei um futuro onde eu pudesse ser totalmente livre para ser eu mesma, sem o fardo da crítica constante. Essa visão se solidificou em mim como um novo propósito. Naquela semana, a professora de psicologia nos propôs um exercício: refletir sobre a nossa jornada pessoal
e como a aceitação da nossa sombra poderia nos ajudar a ser mais autênticos. Com papel e caneta na mão, comecei a colocar no papel não apenas minhas conquistas, mas também as dificuldades que enfrentava, as inseguranças que ainda me perseguem. Se antes eu hesitava em compartilhar minha verdade, agora a ideia de me expressar com total sinceridade preenchia meu coração com coragem. Escrevi sobre como me sentia cansada de viver em função das expectativas. Estava determinada a me libertar desse padrão. A cada palavra que emergia, sentia como se estivesse lapidando um diamante bruto, moldando uma nova versão de mim mesma que finalmente poderia brilhar. Na classe seguinte, ao compartilhar as vulnerabilidades contidas em minha escrita, eu não sentia mais o peso do medo. Em vez disso, uma força interna se manifestou. Fui recebida com aplausos e afirmações sinceras de empatia. Para minha surpresa, de repente, tudo fazia sentido. Era nesse espaço de vulnerabilidade que a verdadeira conexão com os outros existia. O apoio que recebi não foi apenas encorajador, mas uma confirmação de que a autenticidade atrai mais amor e respeito. O momento culminante de minha transformação ocorreu em uma meditação guiada na faculdade, onde fui incentivada a visualizar a versão mais autêntica de mim mesma. No silêncio, imaginei a Ana que sem filtros e sem medo. Uma mulher que não apenas aceitava sua sombra, mas que a integrava em sua totalidade, cada sombra amplificada pela luz que irrompia de dentro de si. As imagens da Yeon-Nuji, mulher que visualizava, foram sendo preenchidas por sentimentos de força, alegria e liberdade. Senti então um tipo específico de luz se acender dentro de mim. Fui abruptamente interpelada por uma epifania. A última porta que me mantinha encarcerada estava prestes a se abrir. A lágrima quente que escorreu pela minha bochecha não era apenas de tristeza ou dor. Era a libertação de um peso que eu carregava há muito tempo. Sim, eu poderia finalmente sair da sombra, não para apagá-la, mas para integrar todas as partes de mim. Ao sair daquele espaço sagrado de meditação, sentia uma leveza inexplicável, como se finalmente houvesse encontrado o equilíbrio entre a sombra e a luz. As ofertas de minha vida estavam à disposição, e eu estava pronta para aceitá-las. A presença dela agora se tornou uma força motivadora. Em vez de evitar momentos desafiadores, criei a intenção de enfrentá-los com um espírito renovado. As mudanças começaram a transparecer em cada aspecto da minha vida. Eu estava cada vez mais disposta a me expor no trabalho, a oferecer ideias, a criar diálogos abertos e honestos com meus colegas. A sensação de pertença crescia e, como resultado, sentia-me mais conectada aos outros. Eu não estava sozinha nessa jornada. Outros também estavam explorando sua autenticidade. Meu grupo de amigos começou a demonstrar a mesma disposição para ser honesto sobre suas inseguranças. E a relação que antes estava ancorada em superficialidades começou a fluir, com profundidade genuína. Um dia, ao reencontrar a minha mãe, a conversa tomou um rumo inesperado. Desta vez, ao discutir opiniões, isso não se tornou uma batalha de comparações. Ao contrário, entreguei a ela a honestidade sobre como me sentia em relação às expectativas que sempre pesavam sobre mim, e, para minha surpresa, ela começou a compartilhar vulnerabilidades dela. Foi a primeira vez que ouvi sua história de insegurança, e notei que suas comparações às vezes eram suas. Tentativas de conectar-se e se proteger. Esse novo relato reescreveu a narrativa da nossa relação. Eu não poderia mais ver minha mãe apenas como a crítica, mas como uma mulher que também tinha suas lutas. A transformação que vivenciei era palpável. Sob luz e sombra, eu estava pronta para tomar decisões mais ousadas sobre minha vida e meu futuro. Assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas se tornara um exercício de amor próprio. Comecei a me dividir, não entre a Ana boa e a Ana má, mas entre uma mulher que poderia, sim, ser imperfeita, mas aceitaria sua autenticidade tal qual era. Toda a dor acumulada parecia agora um manto que me protegeria das quedas, mas eu agora tinha a habilidade de me levantar e reconstruir. Decidi que era hora de agir de acordo com essa nova compreensão. Com coragem, preparei minha primeira apresentação pública na faculdade, abrindo meu coração e histórias acerca de minha jornada. Ao me expor, experimentei uma conexão sincera com o público. O que era a expectativa de julgamento se transformou em sorrisinhos de empatia e reconhecimento.
A autenticidade, finalmente, tinha seu lugar na minha vida. Diante de cada lágrima e sorriso, encontrei uma nova luz em mim. Agora, ao olhar no espelho, ao invés de ver a sombra de minha infância, via uma mulher que trazia consigo cicatrizes de guerra e também a coragem para crescer e brilhar. A junção da sombra e da luz tornou-se meu guia. Uma luz que nunca deixaria de brilhar. E eu estava pronta para abraçar cada parte do caminho que ainda estava por vir. O momento da apresentação na faculdade foi um divisor de águas. Cresci à sombra das expectativas alheias. Mas ali, diante de rostos curiosos e acolhedores, expus a minha verdade. Cada palavra dita era uma forma de libertação. Eu falei sobre minhas lutas, sobre a dor das comparações, sobre como sempre me senti invisível. Enquanto contava minha história, os rostos na plateia refletiam empatia e acolhimento. No final, não teve aplausos apenas pela qualidade do que eu havia dito, mas pela vulnerabilidade com que me expus. Quando saí do palco, essa conexão que havia criado com o público não era só uma afirmação do meu crescimento, mas uma transformação dentro de mim. Eu não estava se preocupando mais em agradar, mas simplesmente em ser autêntica. O clima na sala era de uma profunda compreensão, como se, naquele instante, eu tivesse criado uma rede de apoio emocional. Não apenas para mim, mas também para aqueles que estavam lutando silenciosamente com suas próprias sombras. O ambiente da faculdade mudou para mim. Cada encontro se tornava uma nova oportunidade de ser eu mesma. Eu estava pronta para interagir de maneira honesta e aberta, e isso fez com que meus relacionamentos se tornassem muito mais profundos. As conversas fluíam naturalmente, e foi um renascimento emocional. A prática da liberdade começou a se expressar em todas as facetas da minha vida. Naquelas semanas seguintes, fiz um esforço consciente para estabelecer limites em todas as minhas relações. Ao invés de dizer sim por hábito, comecei a considerar como eu me sentia em relação ao que me era pedido. Isso me fez repensar até as atividades sociais que costumava participar. Após ponderar sobre eventos que não me eram agradáveis, decidi dizer não àqueles que não refletiam quem eu sou. Um momento crucial ocorreu quando uma amiga me convidou para um evento que, embora fosse tradicionalmente chamativo, não me atraía. Em vez de forçar um sorriso e aceitar, eu disse: "Obrigada pelo convite, mas eu sinto que prefiro não ir." A percepção na expressão dela foi de surpresa, mas logo se transformou em um sorriso de compreensão. Essa sensação de poder se alastrou em mim. Poder vetar algumas experiências se transformou em um ato de amor próprio. Dentro de casa, as transformações não pararam. Aprendi a me comunicar com mais clareza, a expressar minhas verdadeiras necessidades. Um dia, sentei-me à mesa com meus pais e abri meu coração sobre como eu me sentia em relação às dinâmicas familiares que ainda permeavam a nossa relação. As conversas antes turvas e evitadas agora se tornavam diálogos de amor, permitindo espaço para vulnerabilidades e trocas de afetos. O passado lentamente se aposentava enquanto eu abraçava o presente com todos os seus matizes. Na medida que o tempo avançava, meu processo de autocuidado foi intensificado. Descobri a importância da meditação, não apenas como uma ferramenta de alívio, mas como uma forma de conexão mais profunda com o meu eu interior. Encontrei conforto na prática de me sentar em silêncio, olhando para dentro de mim, explorando os sentimentos que surgiam sem me julgar. A cada respiração, percebia como a integração do que normalmente considerava frágil se tornava cada vez mais forte. Com o apoio de minha terapeuta, passei a explorar um novo conceito em profundidade. A ideia de que a sombra não era apenas uma parte a ser aceita, mas uma fonte de poder. Em uma sessão específica, ela me desafiou a ver os aspectos de mim mesma que costumava esconder como aliados. Perguntei a mim mesma: como essas fraquezas podem se transformar em fortalezas? Essa simples mudança de perspectiva abriu uma nova janela de compreensão. Decidi trazer essa conscientização para as minhas interações diárias. A cada dia, eu buscava oportunidades de me expor, não apenas no sentido literal, mas também emocionalmente. Comecei a compartilhar momentos de vulnerabilidade em grupos de apoio, onde outros estavam também trilhando caminhos semelhantes. A troca era pura e cheia de autenticidade. Vi que, quando falava de minhas fraquezas, acabava por encorajar outros a fazer o mesmo, criando um ambiente de solidariedade. Durante uma dessas reuniões,
uma amiga revelou que havia se sentido de maneira similar a mim ao longo dos anos. Ao compartilharmos nossas histórias, a sala se encheu de risos e lágrimas. A conexão que estabeleci nessas trocas profundas ajudou a criar um espaço seguro e acolhedor, onde as sombras não eram vistas como signos de fraqueza, mas como elementos intrínsecos à nossa humanidade. Com o tempo, a libertação que fui conquistando no meu âmbito pessoal começou a se abrir para a esfera profissional. Eu estava em processo de me tornar psicóloga e percebia que as habilidades que adquiria na prática da liberdade e na aceitação de mim mesma eram exatamente as que poderia oferecer aos meus futuros clientes. Olhar para dentro e encontrar a força era agora uma habilidade que não apenas ajudava a mim, mas que também se tornava um presente para outros. Por meio desta prática, vislumbrei como poderia guiar outras pessoas em suas próprias jornadas de autodescoberta. Ao longo do caminho, realizei que nunca se tratou apenas do que sentia, mas do quanto estava disposta a compartilhar, a oferecer. E nesse compartilhar, encontrava ainda mais liberdade e alegria. Era uma dança entre sombra e luz, uma parceria mútua que não possuía um ponto final, porque a vida é um fluxo constante, uma verdadeira jornada. A prática da liberdade foi se consolidando como um novo modo de viver. Agora, cada nova escolha era um passo relevante em direção a um futuro autêntico. A sombra não era mais um mecanismo que me aprisionava, mas sim um guia carinhoso que me direcionava para experiências de amor e realização. E, enquanto continuava essa dança, sentia o crescente desejo de cultivar mais, ouvir mais e, essencialmente, abraçar cada nova etapa com todo o meu ser. A cor em minha vida agora era mais vívida do que nunca, e eu estava pronta para explorar o futuro que se desdobrava diante de mim. Ao olhar para minha jornada, percebo como cada passo, lágrima e sorriso moldaram a mulher que sou hoje. A sombra, que antes era um peso, transformou-se em parte integral da minha essência, conferindo-me não apenas força, mas também resiliência. O processo de autoconhecimento e aceitação floresceu dentro de mim, criando um legado de cura que estou ansiosa para compartilhar. Estava em fase de formação como psicóloga e, finalmente, compreendi que as lições que aprendia ao longo dessa trajetória poderiam ser aplicadas na prática. As salas de terapia tornaram-se espaços sagrados, onde eu poderia oferecer não apenas conhecimento, mas também empatia. Ao olhar para dentro e encontrar força, percebia que essas habilidades também poderiam ajudar outras pessoas em suas jornadas. Uma vez, durante uma sessão, uma cliente expressou sentir-se sempre à sombra do sucesso do irmão. Naquele momento, suas palavras soaram como um eco da minha própria experiência. Compreendi que, assim como eu, ela precisava reconhecer e integrar suas vivências dolorosas. Ofereci um espaço seguro para que ela explorasse seus sentimentos. À medida que ela se abria, via luz em seus olhos, uma centelha de esperança surgindo. As sessões tornaram-se oportunidades de transformação mútua, onde a vulnerabilidade gerava conexão e apoio. Nos encontros regulares, compartilhei que riqueza emocional também pode vir da dor. Através dessa abordagem, pude mostrar aos meus clientes que, ao integrar suas sombras, poderiam ver não apenas o que lhes causava dor, mas também o que lhes conferia força. Essas interações tornaram-se um roteiro de crescimento coletivo, onde aprendíamos juntos a acolher nossas experiências. Hoje, minhas relações se tornaram mais profundas. O cuidado que ofereci a outros refletiu a compaixão que fui capaz de cultivar em mim mesma. Nas reuniões de apoio, criei um ambiente em que todos se sentiam à vontade para compartilhar vulnerabilidades, pois juntos encontramos força. A dança entre luz e sombra se transformou em uma prática contínua, onde os desafios passados agora se tornavam momentos de aprendizagem. A jornada de aceitação e libertação se consolidou como um novo modo de viver. Cada escolha que fazia tornava-se um passo significativo em direção à autenticidade. A sombra não mais me aprisionava, mas orientava-me em direção a experiências de amor e realização. Percebi que a vida é um fluxo constante, e nesse fluxo, estava pronta para explorar novas dimensões de mim mesma e do mundo ao meu redor. À medida que cada dia passava, a gratidão por minha existência se expandia. Olhando para o futuro, via um horizonte repleto de oportunidades, novas amizades, novas experiências
e a chance de impactar positivamente a vida de outras pessoas com minha história. O crescimento que experimentei ao longo dessa jornada era um fluxo vibrante de cor, e a vida que se desdobrava diante de mim parecia repleta de luz. Com essa nova perspectiva, decidi me dedicar ainda mais ao meu trabalho e aos meus relacionamentos. A integridade que descobri me permitia viver plenamente, e a cada desafio que surgia, eu reagia com coragem e confiança. Estava determinada a não apenas viver à sombra das expectativas, mas a brilhar por conta própria. Assim, ao olhar para mim mesma no espelho, vi uma mulher que carrega cicatrizes e também a coragem de crescer. A sombra é uma aliada e não uma inimiga. Ela me guia enquanto continuo a florescer. A jornada de autodescoberta nunca tem um fim. E estou entusiasmada por saber que essa é apenas a primeira parte da minha história. Uma história que agora está sendo escrita com autenticidade, amor e luz.